A embalagem na exportação. Quando você vende um produto, seja aqui para dentro do Brasil, seja para fora, a sua obrigação é entregar esse produto, né? E entregar esse produto nas condições perfeitas. Dependendo de como você envia, vai passar por tudo quanto é perrengue que você pode imaginar. Ele vai ser arremessado de um alto, ele vai enfrentar uma maré, né? Uma série de coisas que podem vir a danificar esse produto. Porque, afinal de contas, ele não vai ser entregue aqui do lado, vai ser entregue do outro lado do mundo. Então você imagina, para quem já viu aquelas ondas de Nazaré, um coitadinho do seu produto está lá no navio com aquelas ondas enormes sendo jogado de um lado para o outro. O que pode acontecer com o seu produto? Ainda mais se ele for frágil, né? Da mesma forma, você manda, digamos assim, pelos correios. O correio, ele joga de uma altura de 30 metros o seu produto, ele vai socando lá de cima. E aquela caixinha, né? Mesmo se for de avião, se for por um courier, né? Courier são aquelas outras transportadoras que elas conseguem levar, às vezes, até 3 toneladas de produto, como a DHL, por exemplo. Então, o que acontece? Para que o seu produto chegue nas melhores condições possíveis para o seu cliente, que pagou por esse produto, você precisa acondicionar ele em embalagens corretas. O que é uma embalagem correta? Você não precisa, por exemplo, mandar camiseta numa caixa de ferro, né? Você também não vai mandar taça de cristal num saco plástico. Então, o ideal é que as caixas, normalmente quando você manda em caixa de papelão, que é muito comum, né, quando você vai exportar, aquela caixa de papelão, normalmente ela é dupla, né? Ela tem uma diagramatura, ela é fortona, de modo que dá para empilhar uma em cima da outra, sem que danifique o produto. Além do mais, a hora que você botar o seu produto dentro dessa caixa, você tem que proteger, inclusive dentro da caixa, para que o produto não fique batendo, né, de um lado para o outro, e que se ele sofrer algum solavanco durante o trajeto, durante a viagem, o produto não seja danificado, não chegue lá quebrado. Às vezes também você tem um produto, por exemplo, que ele derrete, né? Então, eu lembro uma época que eu estava exportando bala de colágeno para Taiwan. Eu estava até numa reunião hoje, eu estava lembrando disso. Eu exportava bala de colágeno em forma de ursinho, assim, para Taiwan. E aí, esse produto ia tudo bem, até que começou a chegar que nem suco de uva. Chegou totalmente líquido, né? Ele derreteu durante a viagem. Ele não quebrou, mas ele derreteu, quer dizer, a forma que eu acondicionei esse produto para poder mandar para o outro lado do mundo, Taiwan é China, tá? Lá no inferno. A forma como eu acondicionei, ou seja, a embalagem que eu utilizei, ela está errada. Ela não protegeu o meu produto. Ele não quebrou, mas ele chegou lá líquido. Isso não é forma de você enviar produto para ninguém. Se você trabalha com equipamento eletrônico, por exemplo, você imagina como ele vai sendo chutado, né, através do mundo. Chutado é modo de dizer, mas ele vai. Não existe cuidado com ele. Ainda mais mesmo se estiver frágil, escrito frágil, é muito comum que vai passar por tanta gente que às vezes um ou outro não vão tomar esse cuidado de tratar o seu produto como frágil. Então você imagina que você tem um equipamento eletrônico, ele está tudo certinho, todo arrumadinho, e aí você manda ele para uma caixa qualquer, né? E quando chega lá do outro lado do mundo, você tem que o comprador vai usar e aquele equipamento está totalmente descalibrado, porque ele foi socado, né? Então também a forma como você enviou não está certa. Então existem embalagens para vários tipos de produto. Você tem caixas de madeira, né, que são aquelas caixas mais fortes. Normalmente você bota louça, bota vinho nessas caixas de madeira. E aí, quando você vai colocar no navio, existe, né, quando você vai colocar naquele container, essa caixa de madeira, ela não vai solta, né? A gente faz o que se chama estufamento de container. Ou seja, tem uma empresa que vai fazer isso. Algumas empresas fazem no próprio local, né? Às vezes tem indústrias que fazem na própria empresa, mas existem empresas terceirizadas que vão fazer esse tipo de serviço. O que ela vai fazer? Ela vai acondicionar essas caixas de madeira ou as caixas de papelão, ou seja lá como for a caixa do seu produto, de uma forma dentro do container que ele não bata, que ele fique justinho, que ele fique duro. Porque você imagina que uma caixa
ou um produto batendo dentro de um container, quando atravessa uma onda ou uma tempestade, né, ou aquelas coisas que acontecem em alto mar, você imagina que aquilo lá, se bater no container, pode derrubar o container no mar, e num caso mais assim grave, ele pode até derrubar o navio, ele pode emborcar o navio, pode virar. Né? Então existem empresas que vão fazer isso que a gente chama de estufamento do container, ou seja, vão colocar as caixas com o seu produto lá dentro, justinhas, de uma forma que elas não vão mexer durante o trajeto. Tá? Agora você fala, Valério, caixa de madeira, eu trabalho com camiseta. Camiseta tem umas embalagens, parece ráfia, né? Você pode colocar lá que tá tudo bem, não vai danificar, tá ótimo. Depois você bota numa caixa de papelão um pouco mais grossa, né? Quando você vai na DHL, você vê que tem aquelas caixas mais grossas um pouquinho, o correio também tem aquela caixa um pouquinho mais grossa. Então aqueles são caixas próprias para exportação. Né? Então, por exemplo, se você vai exportar algum tipo de líquido, você pode exportar em tonéis plásticos, porque daí ele não vai vazar. Desculpa. Eu que exporto muito suplemento, que são cápsulas, eu costumo exportar em barricas de papelão. Né? Aquela barrica, ela protege o meu produto. Mas o produto não vai solto lá, né? Deixa eu tomar uma água aqui, porque tá ruim hoje. Tô em feira, um monte de reunião já hoje. Desculpa. Então, assim, os meus produtos, eles vão em barricas de papelão. Só que dentro dessa barrica, ele vai num saco plástico, um saco mais grosso, e um saco plástico próprio para cápsula, próprio para alimento. Ele tem uma malha que ele permite essas cápsulas respirarem. Porque senão também chega lá tudo do outro lado do mundo, tudo grudado. Também não pode. Então eu tenho que acondicionar esse meu produto de uma forma correta. Tá? Para que meu produto chegue lá para o meu cliente, ele fique feliz, compre de novo, né? Possa utilizar o produto que ele comprou, que ele tem esse direito, ele pagou pelo produto, ele vai ter que receber o produto. Outro tipo de embalagem, outra forma também de você proteger a sua embalagem é quando você usa pallet, que são aqueles estrados de madeira. Né? Então, o pessoal faz a paletização. O que é isso? Você vai pegar aquele estrado de madeira. Normalmente, até uma informação extra, quando é estrado de madeira, ou quando é madeira, né, é normal que precise fazer um processo chamado fumigar. É encher de inseticida, mas é uma empresa que faz essa fumigação, tá? Não é esse inseticida que a gente compra no supermercado. Ela vai fazer de uma forma com que acabem com pragas, possíveis pragas que tenham, insetos que tenham no meio da madeira. Porque senão você está exportando bicho, né? Tá? Para outro lado do mundo, isso pode não ser legal. Então você vai, quando é estrado de madeira ou caixa de madeira, é normal que ou você tenha que fumigar essa madeira, né? De novo, existem empresas para fazer isso. Ou você já compre o pallet ou a caixa de madeira fumigado. E aí você botou no pallet, aí eles vão passar aquele monte de papel de plástico, que é como você faz para embalar sua mala quando você chega no aeroporto, né? Que você vai lá, o cara passa aquele papel filme, né? Então quando você vai botar um produto num pallet, eles também passam aquilo para que a carga fique justinha, para que também, de novo, ela não mexa, para que ela não danifique tanto o produto que está dentro, como não danifique uma outra carga que está por lá. Tá? Então são basicamente, acho que são esses, né, as formas de... Você tem o container, né, que o container são aquelas caixas de ferro, que quando você está na estrada, sempre tem um caminhão com uma caixa de ferro em cima. Aquilo é um container. Normalmente esse caminhão, ou ele está indo para o porto, ou ele está voltando. E o container, ele é utilizado para você transportar produtos em navios. Né? Existem vários tipos de container. Você tem aquele container... tem um container muito pequenininho, que é de 10 pés, que a gente fala, que é o menorzinho de todos. Tem o de 20 pés, que é um pouco maior, e tem o de 40 pés, que é o maior. Você tem container aberto, você tem uma série de formas de você transportar os seus produtos da forma correta. Se os seus produtos são grãos, você é um grande produtor de grãos, aí ele vai num navio graneleiro, né? Que vai, o fundo todo do navio é um grande depósito de grãos, né? Só também a título de curiosidade, quando você vai transportar, por exemplo, gás, você faz isso por um gasoduto, ou seja, você faz por cano mesmo. Você liga um país a outro por cano, você bota um monte de cano no chão e você vai colocar o gás ou a água, né, por esse gasoduto, tá? Que é a forma como você vai fazer com que o produto chegue
no seu cliente. Se você botasse, às vezes, numa barrica, a hora que abrisse, podia danificar de alguma forma, tá? Vidros e outros produtos mais frágeis, mesmo quando você colocar nessa caixa, que é a caixa de exportação, eu aconselho você a proteger o produto internamente. Às vezes uma joia, às vezes um equipamento, como eu falei, coisas que não podem danificar, você tem várias coisas para você colocar dentro da caixa para proteger o produto. Você tem aqueles espaguetes que parecem um Cheetos, né? Você tem palha também que você compra em loja que tem embalagem. Você tem papel bolha que você pode usar. Já de uma forma mais avançada e mais cara, existem hoje uns sprays que você joga dentro da caixa, aquilo fica duro, né? Então aquilo acondiciona muito bem também o produto, mas é uma coisa mais cara, né? Então a gente, pequeno empresário, não quer gastar dinheiro, a gente vai fazendo mais barato. Mas de qualquer forma, é sempre legal você embalar o seu produto num papel bolha, num papel mais forte, colocar um espaguetezinho daqueles, tem aqueles cheetozinhos dentro, ou colocar essa palha. O que não é legal, mas aí já é uma questão mais visual, uma questão de capricho, é você colocar jornal. Então, eu não sei se vocês já receberam pelo correio produtos, até aqui de dentro do Brasil, que dentro ele tá cheio de jornal, tem saquinho de jornal, né? Então, não é muito legal. Então, eu aconselho vocês, tem em casa de embalagem, e casa de embalagem, normalmente as coisas lá são baratas, não são caras, tá? Aí você fala, mas eu tenho uma caixa de papelão aqui, ela é uma caixa bem resistente, eu posso usar? Vira a caixa ao contrário, para não aparecer a marca, né, de quem tá indo, também isso não tem problema, você pode virar a caixa ao contrário. Tem empresas que vendem caixa de papelão usada, tá? Que é assim também, você pega a caixa, então tá lá, não sei, Sica, né, do lado de fora. Você vira a caixa ao contrário, tem uma forma de você virar, e aquela marca anterior, ela não aparece. Então isso é uma caixa para transporte também, é bem mais barato do que as caixas que são novas, né? Então para quem está começando a exportar, para quem não quer gastar muito dinheiro, compra essas caixas, existem caixas usadas, procura na internet, que existe e serve do mesmo jeito, porque do lado de fora ela vai estar, se você alterar, né, você virar a caixa toda para dentro, o lado de fora vai estar limpinho. Você bota lá a sua etiqueta, bota os dados que precisam colocar e aí você manda o transporte. Eu usei muito caixa reciclada, muito caixa de segunda mão no começo, que eu não tinha dinheiro, então tudo a gente fazia para economizar. Você tinha que entregar para o seu cliente de uma forma decente, de uma forma boa, né, de uma forma profissional, mas nem por isso você precisava gastar o dinheiro que, né, a gente não tinha na época caixas, né, que tivessem o nosso logo, aquela coisa. É começo, né? Vocês sabem como é que é começo. Hoje é bem diferente, mas naquela época a gente não tinha como fazer. Então existe essa alternativa também, né? Porque caixa é uma coisa cara, né? E aí você compra, elas vêm desmontadas mesmo, vêm todas dobradas e vêm desmontadas. Aí você só arma a caixa, só que aí você vai armar ela do lado contrário, tá? É uma dica para quem não quer gastar dinheiro com embalagem. No mais, saiba que é sua obrigação, é sua função fazer com que o seu produto chegue inteiro para o seu cliente poder usar. Ele pagou por isso, tá? E aí ele ficando feliz, você depois vai ficar feliz porque ele vai comprar mais. Ok, pessoal? Deixa eu encerrar a live aqui. Hoje foi dia de feira, tô bem cansada. Deixa eu ver se tem... Gente, eu sou péssima para achar perguntas, tá? Tem umas perguntas aqui que não vão dar para responder. Qualquer coisa vocês mandam para mim, tá? No direct lá do Instagram. Tá bom, pessoal? Então, bom descanso para vocês. Para quem ainda tá ralando aí, boa ralação. Ok? Abraço para vocês.